Semana do Legislativo. Tudo o que aconteceu na Câmara Municipal do Moreno, agora para você. Rádio Web VHV, a pioneira de Moreno. Quanto tempo, presidente? Meia hora? Não, tô brincando. Bom dia a todos. Em nome do presidente, saúde meus amigos vereadores. Ramon, Deise, Ana Paula, outra doutora. Ana Paula é bênção, minha filha, as duas da minha boca todinha. Aos servidores, público aqui presente. Antes da minha fala, Ramon, eu quero deixar bem objetivo que nós estamos do mesmo lado. Que quando a gestão vai boa, a Câmara também vai boa. E vice-versa. E a gente está aqui para ajudar. E muitas vezes, quando a gente faz uma pontuação crítica, a tendência é as pessoas acharem que é algo político, não tem nada a ver com isso. Até porque quem paga o nosso salário é a população. E a população vai nos cobrar. Por exemplo, no posto Bela Vista, eu vou entrar nas perguntas, tem me cobrado. E eu vou, assim, procurar um médico para tentar resolver da melhor forma junto com a secretaria. Mas, enfim, eu estava tomando por base o tome conta do Tribunal de Contas. Eu sei que não é fácil, Deise, você administrar a saúde. Se não me falha a memória, Oswaldo Cruz diz que a saúde pública é o único mecanismo que você não pode paralisar, não pode ter pausa. Você tem que andar com a forma engrenagem, porque se parar, causa um caos. Mas eu estava vendo no portal, Ramon, que do orçamento desse ano para da prefeitura é de 240 milhões, previsto para a saúde é 40 milhões. Desses 40 milhões já foram pagos em torno de 17%, entre 16 a 17 milhões de reais. Claro que você tem um ano a se encerrar para complementar o que é previsto. Minha preocupação, Ramon, e vou citar esse objetivo por causa do horário e por causa do meu tempo. Por exemplo, nós aprovamos um consórcio aqui, que foi definido esse consórcio, Deise, que era para melhorar e ampliar os serviços de saúde. E serviço esse também o Berochoa, para a contratação de mais médicos, mais profissionais, valorizar as categorias, que aqui eu faço um parênteses, que a gente tem que pensar em estrutura, mas tem que pensar nos comissionados, nos concursados, a gente tem que valorizar eles sim, que é um outro tipo de coisa que eu irei falar mais na frente. E eu senti falta, Ramon, de um relatório do que foi feito pela CONIAP, que já vai gastando mais de 2,5 milhões do município. Então, veja, nós aprovamos o consórcio, que já gastou 2,5 milhões de reais, e eu queria saber mais detalhes. Cadê os profissionais a mais que nós aprovamos para ser contratados? Nós aprovamos um projeto também, me falha a memória, que era para fazer cirurgias eletivas, para que a população não saia daqui para Recife, para Jaboatão, para Vitória, que fizesse cirurgias eletivas em Moreno. E nós aprovamos essa lei com esse objetivo também. E já se passou, se não foi mais, 2 anos, e a gente não viu nenhuma perspectiva disso, Mozart. Eu entendo que vocês ficam presos a um orçamento, Ramon. Ficam presos a toda a máquina administrativa, mas a gente não pode se silenciar em relação a isso. Outra demanda que eu queria saber, e eu não vi aqui a diretora do Berochoa, e eu estou estudando uma forma de convocar a diretoria do Berochoa para fazer uma grande explanação do que se tem lá. Por que a gente não consegue, Mozart, a gente fazer exame 24 horas no Berochoa? Isso é o básico. Vou dar um exemplo. Se uma criancinha chegar no Berochoa, Joel, 6 horas da noite, ele não faz exames periódicos, porque não está funcionando, pelo menos até a última informação que eu tive. Por que não a gente ampliar? Imagina uma criancinha chega, um idoso com uma infecção, não faz um exame, bota para casa, acaba falecendo. Não sei, Deise. Isso é um levantamento, Ramon, que eu trago, que a população nos cobra. A gente poderia ampliar. Se tem custo, vamos estudar esse custo, nós estamos com orçamento. Eu lembro disso que eu deixei anotado aqui. A gente está ampliando o orçamento municipal. Está chegando uma porrada de empresa para o município que vai aumentar a arrecadação. Se vai aumentar a arrecadação, aumenta o recurso para ser investido. O que não pode a gente não ter, por exemplo, mais especialidades, que nós aprovamos o projeto para isso. A gente não tem exames 24 horas.
A gente precisa de um serviço social. A gente tem visto aqui, Ramon, e aqui eu abro um aspa, você tem sido muito atencioso quando nós procuramos. Deixar bem registrado sobre isso, sabe? Mas a gente está com compra muito timidamente, ao meu juízo de valor, de medicamentos. Veja, está faltando medicamento nos postos de saúde, no Berochoa, e a gente tem um orçamento para isso, que a gente não pode, mais uma vez, estar no discurso cartesiano, não desculpe, não é contra você, estamos licitando, estamos vendo, mas quem está na ponta está precisando. Aí quem leva a porrada sabe quem é? É a enfermeira, é o médico, que está lá precisando, os agentes de saúde. Então, a máquina administrativa não só se resume só em obras não, que é importante. É importante obra, é calçamento de rua, mas tem que prestar nos funcionários que estão levando porrada, porque não tem os elementos suficientes que chegam no posto de saúde. E aqui eu vou concluir, presidente, que eu sei que é muita coisa. Pode continuar. É muita coisa. Veja, quando as pessoas me procuram aqui sobre falta de medicamento, eu sempre digo, é questão de planejamento, é questão de licitação, sim, mas a gente não pode, sabe, Ramon? E aqui eu vou divulgar a sua causa, que eu sei que a licitação é complexa, a gente aprovou até uma lei para assim, desburocratizar, sempre ter as mesmas justificativas, licitação. Olha, está faltando o quê para a gente destravar isso? O que eu não posso, sabe, Aninha, é receber um telefonema de 3 horas da manhã de uma pessoa que não teve medicamento, que foi no posto que não tinha. E um medicamento, às vezes, é básico. Às vezes, no Berochoa, do mesmo jeito. Outra coisa que eu queria deixar aqui, presidente, é que eu acho que falta ali, faltou uma pontuação do senhor. A gente vai entrar no segundo mandato, isso não é só culpa dele. Eu estou falando de comunicação como um todo. A gente está chegando em 2026. Será que a gente não vai ter nenhum planejamento, Ramon, para nascer cidadão morenense? Cadê a casa de parto? Eu achei que ia ter algum relatório sobre isso. A gente precisa discutir isso, porque isso também faz parte de um relatório do que está sendo feito. Como também, o senhor deu uma pincelada, mas depois o senhor pode ir com mais detalhe. O que é que vai ser programado para 2026? Para que a gente possa acompanhar, porque nós estamos trabalhando no orçamento. A outra pergunta que eu lhe faço, neste orçamento que está nessa casa, na LOA, para 2026, a equipe de saúde, como um todo, participou ativamente? Porque vai estar registrado. Quando participa ativamente, eu entendo que desde participou, eu entendo que Ramon participou para discutir. E eu entendo que sim, sabe, que vai ter agora a conferência e a discussão do orçamento, é para quando chegue 2028, a gente faça com que não falte médico no Berochoa, que não falte médico no posto de saúde, que não falte medicamento, porque nós estamos trabalhando com o orçamento anterior, com a previsão. Mas existe uma arrecadação que, na perspectiva do governo, Joel, só está em crescimento, viu? Não é dado meu, não. É dado da administração pública. E eu sei, Ramon, que não é fácil ser secretário e estar como secretário. Eu sei que não é fácil. Não é fácil a gente estar discutindo, levando muita porrada. Mas eu lhe pergunto, e aqui eu concluo. Se você fosse... eu fico até com receio de perguntar para tu não achar que é algo pessoal, né, contra Ramon. Longe de mim, pelo contrário. Se você fosse pontuar, Joel, a população, Marília, bota de 0 a 10, qual a nota você dá à saúde? Qual seria a nota? Se a mão fosse dar uma pontuação à saúde, qual seria a nota que daria? Sabe por quê? Porque eu sou ouvido e sou procurado cotidianamente sobre isso. E chega da gente estar mais um ano apresentando um orçamento que vai se fazer. Não, olha, quem tem saúde, quem tem plano de saúde é bom demais. Mas vá no Berochoa, vá no exposto, você já respondeu algo. A gente vai desencadear os atendimentos no exposto para não sobrecarregar o Berochoa. Eu entendo. Mas até lá, o que é que vai ser feito? Será que é justo a gente pegar um idoso de 4 horas da manhã, levar para o hospital, para chegar aqui meio-dia ou 4 horas da tarde, se a gente aprovou um orçamento para isso? Será que a gente não está programando? Aprovamos sim, a CONIAP, um projeto de lei, por esta casa. Desde sabe disso. Será que a gente não vai discutir, Ramon, eu concluo, já peço até desculpa. Eu esqueci de ver ali, Ramon, também, um planejamento para os servidores da casa da saúde.
Como é que está o planejamento de vocês? Para que a gente possa colocar no orçamento, para que vocês possam nunca nos cobrar, a gente cobrar da administração. Veja, a gente só está discutindo a receita pela despesa, entrou, pagou. Sim, mas o que é de novo para os servidores da casa? Os comissionados, os concursados. Como é que está isso no orçamento? E eu me peço até desculpa, Ramon, se eu fiz um pouco, porque é muita coisa, eu tentei enxugar a carga do horário. Nós precisamos melhorar. Não tenha dúvida. Mas eu acho, e aqui eu me coloco à disposição, Ramon, viu, Joel? Que a gente poderia ir para os bairros e dar um microfone aberto para a comunidade. Sentava os vereadores, os secretários, e dava um microfone e deixava a população falar. E aqui eu não estou preocupado com o voto, não, que a gente ganha e a gente pede, isso faz parte do processo democrático. Agora, a gente precisa dar um upgrade, eu acho que a palavra seria essa. Porque a administração da Edmilson, a qual eu faço parte, e disse a ele, Joel, só está sendo visto a administração de obras e saúde. O que é que a gente vai fazer de novo, Ramon? Me permita, o que é que nós vamos fazer de novo? Aí, mais uma vez, não estou botando a carga sobre você, porque eu sei que você depende de planejamento e orçamento. O que é que a gente vai apresentar de novo para a população em 2026 na saúde e resolver os problemas primários e algo maior para isso, tipo casa de parto, sei lá, uma ampliação de um centro especializado, enfim. Isso aqui é meu desabafo, porque aqui eu estou representando a população que paga meu salário, para que a gente possa, juntos, com muito respeito e sanidade, fazer um Moreno melhor para todos. Obrigado, vereador Edivan Carneiro. Gostou? Foi da Núbia. Ramon. Alô? Obrigado, Edivan, por tuas observações. E aí a gente vai fazer, como foram muitas perguntas, para a gente poder sintetizar aqui, aí depois eu vou pedir colaboração de Deise, que a gente faz em comum acordo as respostas, tá bom? Mas vejam só, em relação ao que a gente trouxe com o CONIAP, né? Então a gente tinha aqui, do município, a relação de um valor para o salário médico, né? Que era bem abaixo do que as médias dos municípios pagavam para esses profissionais, né? E a solicitação da gente foi para que a gente pudesse fazer a ampliação em relação ao número de dias. E a contratação, né, de alguns determinados especialistas, neuro, psiquiatra infantil, gastro, né? Então, existiam esses profissionais que não eram colocados dentro da nossa rede de especialidades, tá certo? Então, a proposta do que a gente tinha conversado com o consórcio é que a gente pudesse fazer essa ampliação desses serviços especializados. No contrato anterior, a gente tinha a possibilidade de fazer a ampliação dos serviços de cirurgias eletivas, né? E aí a gente precisaria de espaço para que isso pudesse acontecer. Então, desse espaço, a gente fez o seguinte, retirou o pessoal que antes era atendido lá, né, infanto-juvenil, para a clínica da criança, certo? E aí, intensificando depois junto a parte ambulatorial, para que a gente também descentralize os serviços dos médicos especialistas para um outro espaço físico, para que daí a gente possa utilizar aquele espaço que hoje funciona a rede ambulatorial para ampliação de estrutura física do Beira Uchoa, né? Toda vez quando a gente entra no Beira Uchoa, a gente tem uma estrutura física que ela é muito grande, ela precisa ser bem estudada para os espaços que a gente consiga ali colocar da melhor maneira. Tá? Em relação ao consórcio, quando a gente fala, é consórcio médico. Então, não foi, acho que aqui também conversado com vocês anteriormente, sobre outras categorias profissionais. Era realmente o consórcio para médicos, certo? Em relação ao que a gente falou para a parte do Beira Uchoa, né, a gente fez algumas revisões em relação a alguns profissionais, através de algumas condutas, né, em relação à experiência, que a gente sempre fala. Né, a gente tem um processo de formação médica, e que aí esses médicos, por muitas vezes, eles precisam, né, de determinadas experiências, principalmente no serviço de urgência e emergência, né, ou quando a gente fala do serviço de vida ou morte, né. Então, a gente necessita fazer esse processo de revisão junto à equipe técnica do Beira Uchoa. Então, Bárbara também, né, junto conosco, conseguiu fazer uma análise junto ao profissional diretor médico, e a gente fez alguns ajustes de maneira interna, que são protocolos que a gente... A diretora, isso. Que são protocolos internos que a gente tem em relação ao processo de assistência, tanto na parte da enfermagem quanto na parte médica, tá bem? Em relação a esses processos que a gente tem, é para ampliação realmente desses serviços. Então, o que a gente tem de decisão, a gente precisa seguir o que tem no nosso plano municipal,
né? Então, a gente tem as áreas que são estudadas pela população, que aí cabe e vale salientar o que você, enquanto vereador, escuta da sua comunidade, né? Quais são as principais causas, o que é que essa comunidade ela necessita para o serviço do município de Moreno. E a gente intensificar e ver a possibilidade, o que rege realmente dentro do município, o que é competência do governo estadual e o que é competência da União. Então, é importante que a gente deixe isso claro, porque a gente precisa seguir o que está ali descrito pelas duas leis, né, 8080 e 8142, as corresponsabilidades que a gente tem dentro do município. Mesmo sabendo que o município da gente ele apresenta essa carência, e a gente fala assim, a carência realmente, né, de acesso, de informação, do processo de educação popular em saúde, para que a gente consiga entender quais são as ferramentas que são prioritárias realmente para isso. Né? E muitas vezes a gente tem essa deficiência em relação principalmente às questões orçamentárias para a gente. Então a gente não consegue, como a gente já falou aqui, se autossustentar. A gente tem recursos que são mínimos. Né? Quando a gente hoje avalia o rendimento de uma folha para os profissionais de saúde, a gente tem bem a mais, o triplo do que o governo do estado passa para apenas um mês. Então, a gente tem essa necessidade de articulações que hoje a gente tem muito bem organizado junto ao nosso gestor, com as emendas que chegam para a gente, né, de custeio, as indicações que vocês também fazem junto conosco. Em relação ao que que a população de Moreno sempre solicita, né? Moreno é uma região que tem uma história, digamos assim, por ser uma cidade que já teve maternidade. Né? Então, a gente tem a necessidade desse pessoal, né, da mãe, que é de Moreno, ter o filho dela dentro do município de Moreno. E aí a gente tem a relação, que fizemos uma reunião, né, junto com a secretária Zilda, estadual, fomos em junho, julho, eu, Deise, junto ao prefeito Ademilson Cupertino, mandamos o relatório do espaço físico do Berel Shoa, né, e outras estruturas que a gente conseguisse colocar essa oferta, e de antemão, né, como a gente tem um pacto regionalizado, então essas referências que a gente tem hoje de maternidade, para que essa população ela nasça aqui, a priori, é o pacto que a gente tem, não a gente Moreno, tá? A região que faz parte da primeira GERES. É que a gente tenha esses partos acontecendo no João Murilo. Então, a gente tem essa referência de maternidade pactuado e oficializado junto ao João Murilo. O que cabe para a gente vai precisar reestruturar. Então, a gente vai precisar ampliar concurso público para que a gente tenha a equipe mínima que compõe uma maternidade. Né? A garantia do recurso, ela vai vir de onde? Só do município? Né? Hoje, com o recurso só do município, a gente não consegue, muitas vezes, sustentar apenas o Berel Shoa, que é um serviço que a gente tem de emergência. Né? Então, a gente sempre fala, quando a gente coloca um serviço, eu preciso que esse serviço ele seja mantido. Então, a gente precisa fazer a manutenção desse serviço através de quê? De características pessoais, de estrutura física, né? Dos equipamentos e dos insumos que são colocados para essa estrutura. Então, o governo do Estado, de antemão, né, com Zilda, entende a necessidade, né, sabe dessa busca, que não só o município de Moreno, mas outros também, que muitas vezes ofertavam um serviço de maternidade que provavelmente cessou também pela regionalização que é acontecida, né? Então a gente não tem essa previsão, digamos assim, para a ampliação da casa de parto. Tanto é que a gente já discutiu aqui durante 5 anos a relação dessa casa de parto, né? Então foi uma situação de uma adesão aí, que foi, de forma em geral, benéfica, digamos assim, que seria a estrutura para a população, mas de forma técnica e ampliada não seria muito mais discutido. Né? Por exemplo, se a gente tivesse uma ocorrência para essa mãe que tivesse lá em momento de processo de parto e que avançasse para um risco maior, né, essa criança ela teria que estar 10 minutos de cobertura de uma rede de emergência. Se a gente faz o cálculo tempo de resposta hoje para sair de Moreno, para a referência que a gente teria hoje de UTI, que era o João Murilo, a gente dura em torno de 15 minutos. Então, eu teria 5 minutos a mais do que é preconizado do Ministério da Saúde. Né? Hoje, se a gente sai de casa, a gente pega ali aqueles sinais de shopping, Redenção, o centro, para a gente poder chegar no João Murilo. Né? Então, a gente passa mais do que os 15 minutos, dependendo do horário em que a gente vai se deslocar para esse local. Então, a intenção, Edivan, é que essas maternidades, a longo prazo, eram muito centralizadas na região central. Né? E aí, a governadora Raquel Lira, ela, em desenvolvimento com o pessoal da Secretaria Estadual de Saúde, está fazendo muito esse deslocamento dessas ampliações de maternidade para o interior. Muitas vezes, uma mulher vinha de Caruaru para ter dela aqui no João Murilo. Né? Aqui de Moreno a gente tem essa proximidade, né? Mas a gente entende a necessidade. O problema não é a Secretaria de Saúde, o secretário, a equipe, Bruno aqui que faz a coordenação de saúde da mulher, que está lá com as pacientes, né? O pessoal da atenção primária também faz esse acompanhamento da gente não ter. A gente precisa de garantia de recurso e de efetivação do serviço.
né? É sempre importante a gente salientar isso. Todo serviço que a gente implanta, qualquer estrutura que a gente implanta, a gente vai precisar de manutenção. E essa manutenção hoje, além de nível municipal, ela precisa ser a nível federal e estadual. Então a gente tem essas dificuldades, né, em relação para isso. Em relação para a questão de servidores, né? Então, a gente tem ali Poliana, que acaba representando o segmento dos trabalhadores de saúde. Fizemos uma reunião recentemente, onde ela trouxe algumas estratégias, principalmente para o pessoal que faz a composição da equipe do Beral Show, né? A gente está em discussão, pedir para a gente poder só fazer uma organização com a administração, e aí a gente tem essas sinalizações para o processo, né? E sentamos também com o pessoal da Associação dos Agentes Comunitários de Saúde. Eu acho que a gente tem representantes, eu não sei se aqui, em plenária, para discutir a relação do PCC para a categoria dos ACS e ACEs, e claro que o sindicato também tem a proposta do PCCV para outras categorias profissionais que também fazem parte da Secretaria Municipal de Saúde, né? Então, vale salientar que aí as categorias, em geral, elas se articulam, né, para poder garantir e realmente ter esse diálogo junto com a Secretaria de Saúde, né? Mas, de antemão, a gente, sim, sabe da necessidade que a gente precisa ter de forma financeira, estrutural, né, de equipamentos, para que esse trabalhador e essa trabalhadora ela consiga também trazer benefícios para a assistência, né? Tanto é que a gente fez a etapa da Conferência Municipal da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, né? Essa conferência ela retorna agora junto ao Ministério da Saúde, e aí necessita que esses trabalhadores e essas trabalhadoras também conduzam um plano para que o governo federal ele analise o que o município de Moreno solicita. A gente está solicitando à classe trabalhadora isso aqui. O que é que o Ministério da Saúde vai poder aportar para a gente? Tanto é que a gente fez a conferência, né, recentemente, nacional da saúde do trabalhador e da trabalhadora, com propostas para que esse retorno chegue ao município. Tá?